Boa noite, meus amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco, mais um estudo virtual, né, na nossa quarta-feira chuvosa, porém, quando a gente vai reencontrar os amigos é sempre muito bom, né? Hoje nós vamos receber, né, um amigo que no presencial a gente está sempre junto, mas no virtual é a primeira vez. Joaquim Belisário Batista, lá do Antenor de Paula Carneiro, nossa casa co-irmã ali de Mesquita, vem hoje falar para a gente do tema O Bem Antes de Tudo, né, baseado no livro Estude e Viva. Então nós vamos iniciar com a prece da nossa amiga Janaína. E assim, vamos então fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, nos envolver naquele que está conosco sempre, o bem de Jesus, o bem do Pai maior, de Deus, aquele que nos mantém, aquele que nos ama tanto, que nos deu o seu Filho, o nosso irmão maior, o nosso modelo e guia, o nosso querido Jesus. É a Ele que nós vamos abraçar nesse momento, sentir a sua presença forte, onde nós estamos agora. Estamos na égide divina do Pai Eterno. E sentindo Jesus, esse irmão, sentimos o seu abraço, o seu acolhimento nesse momento tão difícil de nossas vidas, onde não só cada um de nós sentimos a responsabilidade de todas as nossas ações, como toda a humanidade. E é nesse momento que eu agradeço, Senhor, por estar aqui com esse grupo, iniciar mais um estudo. Fica conosco, mestre querido, nos concedendo o discernimento, a luz, o amor, e que possa, sobremaneira, abraçar esse irmão que hoje estará conosco fazendo o nosso estudo. Graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Amém. Joaquim, nós, de antemão, nós te agradecemos, tá, pela sua disponibilidade, que Papai do Céu te abençoe aí, os amigos espirituais te intuam, e que nós estejamos atentos, né, e que nós participemos, não é isso, Joaquim? Você espera aí a nossa participação. A música é agora, Batista, para a Patrícia colocar? Por favor. Olha para cá, não, olha para frente. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até. Tudo que você sabe, tudo que você tem, não traduz bem o que você é. Verdadeiro só é o bem que se faz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Quando a gente faz o bem a alguém, quanto bem este bem nos traz. Estão me ouvindo? Sim, Batista, tá ótimo, pode falar. Boa noite.
Muita paz a todos. Que Jesus nos envolva nesta noite. Esta letra, não deu, eu que estava procurando legendado, mas não encontrei. Vem de acordo com o nosso tema, que é o bem antes de tudo. Porque seja pobre ou seja rico, bem sabido, um gênio até, tudo que você tem, tudo que você sabe, não traduz bem o que você é. Porque verdadeiro só é o bem. Eu não sei se alguma das pessoas que estão assistindo a live conheceram a tia Vilma. Alguém conheceu a tia Vilma aí? A tia Vilma, se não me falha a memória, teve no Damasco, teve no Antenor. Ela com o marido dela, o tio Wilson, tocava violão. Ela era muita inspiração para a música, tinha muita música. Ela tem uma música também sobre caridade, muito linda. Mas essa aí me tocou pelo tema da noite. Então isso aí eu poderia encerrar, a gente bater papo, porque realmente a gente não vale o que tem, a gente não vale o que é. Verdadeiro só é o bem. E eu tenho para começar e não fugir a minha característica, uma história da turma que eu acho que cabe bem e muito interessante. A tia Vilma era do centro, lá no Meia, não me lembro o nome mais, mas ela evangelizava, durante um período, ela fez evangelização no Jacaré, Jacarezinho. E muitos anos ela está evangelizando. E um dia, as pessoas correram atrás da tia Vilma lá no centro. Vilma, tem uns rapazes aí fora armados, com escopeta, com armas pesadas, querem com a senhora. O que a gente faz? Nada, eu vou lá falar com eles. E a tia Vilma foi lá conversar com os rapazes. E um deles disse, tia, a senhora lembra de mim? Eu sou, vamos usar um nome fictício aqui, eu sou o Paulinho. Estive com a senhora aí tempos e tudo, eu era pequeno e tal. A senhora lembra de mim? Tia, não sei se lembrou não, mas ela... Ah, claro, meu filho. Ninguém esquece das pessoas que passam por aqui. O que é que você está precisando? E ele disse, tia Vilma, eu estou com os meus amigos aí nessa tarefa que a gente abraçou agora, a senhora sabe, a vida é difícil e tal, contou lá a história dele, e nós estamos com fome. Eu sei que aqui, sopa, nós viemos sopa, a senhora permite? Não se preocupe. Vamos assustar as crianças, que eu frequentei muito tempo isso aqui. Eu tenho um respeito muito grande por esta casa. Nós vamos deixar a arma aqui fora e vamos entrar de um a um para tomar a sopa. Tia Vilma disse, não, não. A amizade não se separa nunca. Vocês vão entrar comigo e eu vou arrumar um lugar para guardar a arma e depois vocês vão tomar a sopa juntos. Levou ela lá numa salinha, as armas direitinho. Eles tomaram a sopa. Quando terminaram, pegaram as armas. Tia Vilma levou no portão. E eles disseram, tia Vilma, a vida me levou para essa tarefa, mas nunca esquecerei o aprendizado que tive aí. Olha só. Eu nunca esquecerei. As circunstâncias da minha vida me levaram a isso. Mas um dia eu ainda hei de me livrar dessa situação. E olha, tia Vilma, se a senhora precisar, é só falar. Se alguém aqui na favela com a senhora, fale comigo, que eu vou resolver o problema. E a tia Vilma disse, não, meu filho, aqui quem resolve o problema é Jesus. Então vejam, que aprendizado a gente consegue no bem. Então o bem é exatamente a situação. Agora, aqui, para mim botar a minha tela, como é que eu faço? Porque ela está... Eu compartilho de novo? Está aberto o teu arquivo ainda, né? Está aberto. Está atrás da tela. Só clicar em compartilhar. Ali. Só clicar em compartilhar. Isso. Aí ok. Aí. Vejam bem. Na lição 11... do livro Estude Viva,
Este livro eu estou fazendo um trabalho com ele em várias situações. É um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. É bem antigo. Na parte de Chico Xavier, quem traz para nós as notícias é Emmanuel. E na parte de Vieira é o nosso André Luiz. Então, esse tópico, esse capítulo 11, traz para nós desastres morais, destino, imunização contra o mal e nós e os outros. Aqui nós vamos dar uma pincelada, evidentemente, que não dá para a gente ficar esmiuçando todo o livro. A gente vai dar uma pincelada. Então, pegamos alguns tópicos, mas é todo baseado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Neste capítulo, o livro tópico, o estudo tópico 4, Causas atuais das aflições. Duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras desta vida. Aí está copiado o capítulo 4 do Evangelho. Vamos analisar. Nós sabemos que as vicissitudes da vida, quer dizer, as dificuldades que a vida nos apresenta, elas são de origem anteriores, mas das vezes do momento atual em que vivemos, porque somos espíritos ainda recalcitrantes e temos alguma dificuldade, ou muita dificuldade, de compreender as necessidades que precisamos. É o livre-arbítrio. Nós temos que decidir o nosso caminho, a nossa estrada. Não dá como, não somos marionete. Os amigos espirituais, os nossos anjos guardiões, mais vezes se preocupam com o nosso caminhar, nos orientam, mas não deixa que nós tenhamos a liberdade de buscar o caminho. Então, as causas atuais das aflições, não temos o que reclamar. A gente está um pouco aborrecido, vamos dizer assim, com a pandemia, com a Covid, mas tudo tem a sua razão de ser. É uma aflição necessária, com certeza, para que a gente possa buscar uma nova situação, um novo estágio. Algumas pessoas estão dizendo assim, do Covid, será que nós vamos aprender a lição, ser mais cordato, mais tal? Eu tenho observado que, na época em que começou essa pandemia, o pessoal lá da Coreia e tal, a coisa estava complicada, estava beligerância bem adiantada. Então, o Covid trouxe esse silêncio nessa área aí e está todo mundo preocupado em achar uma vacina. Todo mundo parou de trabalhar armas nucleares. Está parado ainda as armas nucleares, está parado. Então, já é um grande benefício para a humanidade, no mínimo, mais 100 anos de tranquilidade para nosso planetinha aqui. Então, vamos entrar no comentário de Emmanuel sobre esse capítulo, Bem-aventurados aflitos, causas atuais das aflições, o bem antes de tudo. Diz o nosso Emmanuel: não ignoramos que a lei de causa e efeito funciona mecanicamente em todos os domínios do universo. Sabemos, porém, que diariamente criamos o destino. Algumas às vezes dizem, o meu destino não tem destino. O meu destino, como diz o poeta, será como Deus quiser. Mas nós temos o nosso destino. Infelizmente, nós costumamos terceirizar todas as situações em que não nos são muito agradáveis. Se a gente se exaspera, se a gente sai do limite do bom senso, a gente sempre tem uma desculpa. Provocado, norteio, enfim, em vez de assumirmos a nossa responsabilidade, a gente procura sempre uma válvula de escape. Mas, diariamente, nós é que fazemos o nosso destino. Ninguém tem o nosso destino para nós. Então, não há um destino pré-determinado. O destino é hoje, é agora. Eu estou fazendo hoje o meu amanhã. O meu amanhã vai depender do meu hoje.
se eu estou me alimentando, se eu estou tomando as providências que devo, enfim. O amanhã, o meu amanhã de hoje. E não, amanhã será o acaso. O acaso a gente já decorou que não existe. Então, a lei de causa e efeito, ela funciona mecanicamente, não tem como mudar. Se nós plantamos, colhemos. Se não plantamos, não colhemos. É simples assim. A eterna sabedoria não nos concede inteligência para obedecermos passivamente aos impulsos exteriores. Então, nós, sabedoria, fomos criados inteligentes, simples e inteligentes, para buscarmos o bem, o amor. Então, esta sabedoria nos dá condição de escolher os nossos caminhos e não seguir passivamente aos impulsos exteriores. A sociedade, os costumes, os hábitos, nos impõem certas condições e nós podemos muito bem desviar um pouco mais, caminhar numa outra situação. Mas a gente está num mundo de competição tão acérrimo que, às vezes, a gente esquece do próximo, esquece do bem, esquece do amor. Eu vi no outro dia uma história de uma menininha de 5 anos que perguntaram para ela o que ela iria fazer quando adulta, o que ela queria fazer se adulta. E ela que queria fazer uma plástica porque ela não gostava do nariz dela. Por que isso? Porque, evidentemente, no convívio familiar dela, o assunto era esse. Então, ela está preocupada com a aparência do corpo. A plástica tem a sua necessidade. A peruca tem a sua necessidade. Eu já ando pensando nisso. Mas tudo tem a sua razão de ser. O porquê. Vocês lembram? O Chico Xavier usava peruca. Amando de Emmanuel. Por feridas, e não era justo que ele ficasse causando aos outros situações que ele não era muito favorável. Então, ele usava a peruca por recomendação. E quando ele começou a usar a peruca, está lá no livro, se não me falha a memória, Chico de Francisco, ele apareceu na reunião. Eu imagino eu aparecendo numa reunião de peruca, mas por enquanto vamos aguardar. Então, quando apareceu na reunião de peruca, 2 jovens começaram a comentar entre elas: deixa lá o seu Francisco de peruca, parece até uma coruja. E o Chico, que tinha uma aula espiritual maravilhosa, captou essa informação. E aí o que aconteceu? Quando terminou a reunião, elas foram falar com o Chico e tal, ele as abraçou e falou para elas: minhas filhas, as corujas também amam. Elas olharam e ficaram muito envergonhadas. Captou a ideia delas. Então, as corujas também amam. O Chico era fantástico. Então, tudo é necessário, mas é preciso tudo com e tudo pensando no bem. Verdadeiro só é o bem. Então, eu vou usar uma peruca. Eu estou fazendo bem a alguém? Vale a pena. Agora, só para satisfazer a minha vaidade, é orgulho, é vaidade, não há necessidade. O dinheiro da peruca lá para assistência da comida dos pobres seria mais útil. Agora, se eu preciso, se eu trabalho, sei lá, num salão de beleza, eu tenho que mostrar um cabelo bonito, aí é outra história. Mas para andar aqui em Mesquita, não precisa, não. Pelo contrário, a poeira vai piorar a minha situação. Confere-se, continua Emmanuel, confere-nos inteligência e razão para obedecermos às leis por ela estabelecida, com o preciso discernimento entre o bem e o mal. Nós sabemos bem o mal de cós salteado. Com certeza a gente sabe que não foi muito correto quando não agiu de acordo com o nosso ensinamento do Cristo. Mas o difícil, gente, compreender que o mal ainda está em nós, mas que nós podemos atenuar isso, e quando percebermos que cometemos algum deslize, procurar a pessoa e
conversar, esclarecer. O Código Penal da Vida Futura, que a gente precisa repreender, conversar, explicar, porque o Código Penal da Vida Futura é o que nos interessa realmente para o nosso porvir, que será a vida no plano espiritual. Diz Emmanuel, cabe-nos assim criar o bem e promovê-lo com todas as possibilidades ao nosso alcance. Ele diz todas. E como nós perdemos oportunidades, e às vezes única, passou e a gente não pegou. Então não desperdice a oportunidade, porque não, isso é problema da polícia, é problema do político, é problema da prefeitura. E a gente vai chutando o balde por aí afora. Mas será que você não pode fazer nada? Será que o lixo que cai ali na sua rua, você não pode pegar até o lixo amanhã ou depois? E se naquele inteirinho uma criança cair, enfim, um acidente qualquer, talvez você pudesse evitar. Mas a gente se acomoda, e eu falo por experiência que na minha ruazinha aqui, os meus vizinhos, se o lixeiro deixa cair lá, divertidamente. Aliás, eu acho que os nossos irmãos gari e lixeiros, principalmente, são verdadeiros heróis da nossa sociedade. Eu vejo correndo aí igual maratonistas atrás do caminhão, tudo um ambiente, não sei se eles ganham o suficiente, salubridade, essas coisas todas, mas eles são os trabalhadores que merecem a nossa prece. E, às vezes deixa cair alguma coisa aqui na minha rua e tal, e as pessoas fazem questão de ligar para a prefeitura, de fazer o queixa, tal, mas não tira o lixo, não. Eu prefiro, quando vejo isso, eu vou lá, pego o lixo, boto na semana seguinte. Passa 2 vezes na semana, precisa fazer isso tudo. Será que a gente está tão bem a nossa casa assim? E não fica nem o lixinho escondido lá? Mas a gente exige que o lixeiro seja... Pode deixar cair uma casca de banana, que é um absurdo. Então, são detalhes que é o dia a dia. Porque falar de evangelho é bonito a beça. Mas praticar o evangelho é que é difícil, porque é singelo, é simples, não precisa complicar, não precisa decorar, não precisa nada, é só fazer o bem. Quando faz o bem a alguém, quanto bem esse bem nos traz. É só fazer o bem. E o bem, ele está em várias situações. O Chico, numa certa situação, ele ia com pressa para o trabalho e uma senhora pediu: Sr. Francisco, eu não dormi a noite inteira, preocupado com uma situação cedo, que eu sabia que o senhor ia agora, e eu queria conversar com o senhor. E ele disse: não, agora não posso, estou atrasado, estou indo para a repartição, vou chegar atrasado se for conversar com a senhora. A diferença entre nós e o Chico é que o Chico tinha diariamente contato com Emmanuel pela sua evolução. Os nossos mentores estão doidos para ter contato com a gente toda hora, mas a gente é que não abre esse espaço. Nosso computador não está abrindo muito para o lado espiritual. E aí o Emmanuel disse para ele: Chico, aguarde a senhora, converse com ela, perca um tempinho. Ele ouviu a dona, ela contou, ela estava aborrecida, contou, o Chico aconselhou e tudo, ela ficou tão feliz, agradeceu, foi embora. Quando ele deu uns 10 passos, Emmanuel virou para ele e disse assim: Francisco, olha para trás. Quando ele olhou para trás, vinha uma nuvem, um ectoplasma, um fluido tranquilizante que vinha envolvendo assim. Aí ele olhou: isso, Emmanuel, é a gratidão companheira envolvendo você. Você vai ter um dia hoje maravilhoso. Mas a gente perde essas oportunidades. Com a pressa do dia a dia, com a certeza da vida, e a gente vai passando. As pessoas, às vezes, têm até medo de falar com a gente está tão agitado, tão nervoso, tão corrido. Para, pensa, respira fundo. Não deixe que
as coisas materiais te tire do equilíbrio. As coisas externas não podem mudar o seu interior. Se está mudando, alguma coisa está errada. Filtre. Não se deixe perder pelas circunstâncias. Tá bom, somos espíritos encarnados ainda, mas podemos diminuir essa influência maléfica, fluídica, que a gente tem que conviver com ela, mas nós temos que melhorar isso e não entrar nessa corrente da usurpação do dinheiro por qualquer situação, não importa como. Enfim, cabe-nos sim criar o bem. Diz Emmanuel. Nós temos essa responsabilidade. Diz Emmanuel uma história para a gente refletir. O viajante de um navio, a pleno oceano, reclama auxílio mútuo, a fim de que se o sossego da emoção. Então, façamos de conta que estamos num navio. O navio é a Terra, é o planeta Terra. E ele está em mares turbulentos, a ponto de sossobrar. Nesse momento, o que a gente faz? O que a gente tem que fazer? Criticar o companheiro? Mostrar onde está errado, o que foi que errou? Não, nós temos que nos salvar. A embarcação está afundando. Nós vamos ficar agora criticando, mostrando o erro de alguém? Não dá tempo, não dá. Se a gente for cada um para o erro do outro, a dificuldade do outro, o navio vai afundar. A figuração que Emmanuel está nos contando é a Terra. E olha, as dificuldades, ações de emergência, assim, une as pessoas. Une as pessoas. Dois vizinhos não se falavam há anos. Moravam no mesmo prédio. Quando um entrava no elevador, o outro saía. Se a laranja caísse, os outros, enfim, eram inimigos ferrenhos. Sem se perceberem, só os dois no elevador. Moravam no 18º andar. Pois, muito bem, faltou luz. E o elevador ficou parado. E um olhou para a cara do outro, baixou a cabeça. Depois faltou luz, ficaram sem se ver. E vocês imaginam quantos minutos nós conseguiríamos ficar sem falar? Meu inimigo. E agora? Na época, acho que não tinha celular. Se tivesse para ligar a lanterna. E como fizeram? Resumo da ópera. Meia hora depois, quando o elevador voltou a funcionar, que voltou a luz, saíram os dois abraçados, porque tentaram de tudo, fazer escadinha, subir onde tem alguma coisa, porque naquele momento, as diferenças não valiam. O que valia era o bem, é a vida. Então, no navio, e a gente está no navio, esse navio é o centro espírita, esse navio é a nossa casa, esse navio é o planeta, esse navio é o ônibus, é o trem que está. Enquanto está tudo bem, a gente mantém a nossa posição, a minha posição moral, minha posição intelectual, minha posição financeira. Agora, quando o avião diz, você à vista, e aí, né? Muita gente pula, muita gente fica desesperada. É assim mesmo, um ajuda o outro. Então, a gente precisa dessas situações para a gente lembrar que não vale nada. O bem é realmente o que vale. Então, Emmanuel segue aí nessa história, dizendo para nós, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço no planeta, não nos achamos em condição diferente. Estamos todos como se estivesse num navio. E o navio está em mares turbulentos. E nós estamos precisando um do outro. Não é hora de ficar cobrando do outro. É hora de darmos o braço para salvar essa nave maravilhosa. E salvar a nós mesmos. Termina Emmanuel dizendo, daí a necessidade de fazermos todo o bem que nos deseja possível na reparação ou da catástrofe, para que tenhamos
Sem consciência tranquila, é preciso saber se fizer bem o bem antes. Então, consciência tranquila só a conseguiremos se, apesar da dificuldade, nós fizemos todo o bem que podíamos. Não importa a situação. E fazer o bem tem várias nuances, não é beneficência, não. Era o bem pelo bem. Aí nós vamos entrar no nosso André Luiz. Ar de certeza. Então, sempre que você for tomar uma posição, guarde certeza que você está fazendo bem. Se não está, não faça. Se não for para fazer o bem, não faça. Não vale a pena. Mesmo que te traga lucros, vantagens momentâneas. Se não é o bem, não faça. E olha, Luiz, guarde certeza, o ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. Quem gosta de andar com lixo? Ninguém. Mas rebeldia e dureza nos traz lixo vibratório. E aí, por aí, sujando as pessoas, mente, fluidicamente. Como você vai dar um passe à noite no centro espírita se você passou o dia juntando lixo vibratório? Seu dia foi de rebeldia, de dureza, de intransigência, com as menores coisas. Tudo que lhe aconteceu, você foi dureza, enfim, foi rebelde, não aceitou. Longe de você estar prejudicando, você está dando lixo no seu psiquismo. Não faça isso. Os problemas são para serem resolvidos sem rebeldia. Certeza. É o caminho de cada um de nós. Guarde certeza que a palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor com a sombra da invigilância. Somos invigilantes. Como dormimos em serviço. Porque nós estamos sempre, em momento e circunstância, a serviço do bem. E todas as vezes fazemos o bem, estamos cochilando, somos invigilantes. Então, a palavra precipitada, a crítica mordaz e ferina, muitas vezes, como a gente gosta de um bate-boca, fofoca espírita, é isso, fofoca espírita. E a gente está tendo a oportunidade, muitas vezes, de orar, pedir, orientar, falar. E estamos discutindo aqui situações que não vale muito a pena. A queixa. A queixa. A queixa, embora aparentemente justa, olha bem o que diz Emmanuel, hein? Queixa justa. Antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. Como a gente conhece gente que só vive queixando, reclamando. Tudo está ruim, nada está bom. Se a gente diz para ele, poxa, rapaz, essa noite dormi mal. Eu estou dormindo mal há uma semana. A dele é sempre maior. Então, embora seja verdade, ela vicia, a gente passa a ser um reclamão. E você imagina, uma pessoa que reclama de tudo, toda vez que você encontra ela, uma queixa a fazer, é complicado. Temos que orar muito por essas criaturas. Ela tem queixa do centro espírita, ela tem queixa da internet, ela tem queixa do Wi-Fi, ela reclama tudo. Ela não reclama dela, ela está sempre certa. Ela não tem problema. Os tem problema.
Então, essa queixa, embora justa, embora ela seja certa, porque aconteceu o fato, ela vicia. Não podemos ser viciados em queixar. Agora, podemos ser viciados em fazer o bem. Não abro mão de fazer o bem. A opinião estagnada e orgulhosa, antes de acabrunhar o autor, cristaliza a possibilidade de atualização e aperfeiçoamento de a manifesta. Então, a opinião estagnada, orgulhosa, não. Essa cristaliza na pessoa uma situação de que ela precisa se atualizar. Imagine o centro espírita sem o recurso que nós estamos vivendo hoje, do celular. Agora, nós não vamos deixar de fazer a reunião porque não está doido o celular. Nós devemos usar daquilo que a ciência nos oferece, sem perder o nosso conteúdo maior de amor, de servir, de tranquilizar. Mas nós não podemos ficar estagnados só por orgulho. Não. Não pode. Num determinado filósofo, senhora, e perguntou a ela por que ela fritava o ovo, né? O ovo que ela comia, numa panelinha tão singela. Por que a senhora frita o ovo nessa panela? E ela respondeu: a minha mãe me ensinou assim. E aí ele foi procurar a mãe daquela criatura e que fez a mesma pergunta. Ela disse: não, a minha mãe me ensinou assim. E aí ela foi parar lá no tátara do tataravó, uma velha de 100 e tantos anos, e fez a pergunta: por que a senhora fritava esse ovo nessa panelinha e a toda a geração segue? Ele disse: meu filho, é muito simples. É que nessa época eu só tinha essa panelinha. Olha só que diferença. A coisa mudou. Hoje tem teflon, tem grill, uma opção de coisa. Mas a gente vai ficar preso. Então, o centro espírita do nosso interior, lá onde eu nasci, era vela, era um banco, doía as costas. Mas mudou? Mudou. Aliás, no Antenor, quando eu era banco, e doía as costas. Eu digo: meu Deus do céu, para servir, para rezar, botar as costas para doer? Mas era a situação dos nossos irmãos antigamente. O banco era barato, o banco era isso. Então, mas se a gente pode botar uma cadeirinha para encostar, por que não? Qual é o problema? Mas a gente vê muito ainda aí por aí. Não, Batista. Diga. Batista. É igual a mesa branca, né? Que as pessoas vão para o centro de mesa branca. Lá no Damasco a toalha é branca, mas eu estou a fim de fazer uma azul. Qual o problema? Tem nada a ver, né? Vai passando, né, de geração em geração, as pessoas continuam com a mesma mentalidade. Né? Essa história de linha, então, nós precisamos mudar. A linha é muito fraca, arrebenta toda. Tira o negócio de linha. Corda, mais forte, mais substancial. Branca, corda azul. Mas isso é muito comum, a gente ficar com essas coisas. Na família. E a gente vai passando isso de geração para geração. Então, é preciso mudar. É preciso acompanhar. Porque isso não é sinal de evolução. Tudo evolui. Eu acredito, mas imagina se Kardec deve estar vivendo em algum lugar por aí, ele deve estar usando a internet, a cibernética, a quântica, enfim. Ele vai ficar preso lá no lampião. Não quero aquele lampião, quando eu codifiquei a doutrina, não tem nada a ver. A gente evolui, mesmo que não queira. Faz parte da criação. Você foi criado simples e ignorante para progredir. Tudo que vem é para nós. Agora, também usar. As pessoas na internet tem problema? Tem, mas tem solução. Boas. Batista. Outro item que nosso Chico, que o nosso André passa para nós. Batista. Olha, isso é tão... O descuismo. Olha só. Imprudente.
antes de ser vã tentativa de iludir os outros, constitui a realização efetiva da ilusão na qual. Como é tão comum isso? Não, a hora que eu quiser, eu paro. Não é assim. Desculpa, você não para ainda, não parou de determinada coisa, porque você não se decidiu a isso. Está eu e o Chiquinho juntos, 2 diabéticos, comendo pé de moleque. Por que a gente come pé de moleque? É porque o pé de moleque é gostoso? É porque eu não posso ver? É porque eu não quis. Está faltando vontade. Está lá no Livro dos Espíritos, 932. O que falta? Vontade. E não desculpismo. Não, quando eu quiser eu paro, é só hoje. Está enganando a gente mesmo. Essas situações é muito comum. Se eu paro. Não vai ser palavrão. Não, foi... Eu paro. Quando eu quiser eu paro. Falei porque eu quis, consciente. Estava nada. Vira rotina e sai sem você observar. Porque é um desculpismo. Não, ano que vem eu vou me aposentar, aí eu vou para a reunião mediúnica. Desculpismo. Ano que vem ele se aposenta. Não vai, porque arruma outro emprego. Ele não vai porque não quer. Então, essas coisas são muito comuns entre nós. Desculpismo. Mês que vem eu vou fazer, ano que vem eu vou fazer. Quando você quer, você não espera o ano que vem. Você não espera o amanhã. Você faz. E nós estamos falando do bem. Mesmo que não dá para você fazer desculpa. Ah, não fiz por causa... Não, você não fez porque você não quis. Agora, planta, colhe. Como é bom Batista, quando a gente faz um bem. Fala. Batista, tá me ouvindo? Tô. De vez em quando a Patrícia vai colocar o nome de alguém que quer falar. Ela colocou há pouquinho aí, mas você não viu, precisei te interromper. O Berlim quer falar. A hora que você achar que ele pode, você... Pode falar, diretamente da Alemanha. Agora, então? Grande Batista. Só que não. Se você, não sei se você tem como regressar um pouquinho aí, porque eu ia falar acima, mas aí você passou. Quando você fala sobe um pouquinho aí. A opinião estagnada e orgulhosa antes de acabrunhar a palavra. Tá bom. A opinião estagnada e orgulhosa antes de acabrunhar o interlocutor cristaliza as possibilidades de atualização e aperfeiçoamento de quem a manifesta. Eu percebi que o próprio entendimento da doutrina espírita, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo com maior amplitude. Isso é uma obviedade. Mas, às vezes, a gente fica preso a determinados conceitos que sabíamos há 20, a 30 anos atrás. Recentemente, vendo uma palestra do amigo nosso, de Minas Gerais, quando ele falou sobre o tema Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, até então eu tinha o entendimento que seria o Evangelho do Cristo. E isso também estava certo. Mas ele avançou com nível de profundidade quando ele disse que conhecereis a verdade, mas a verdade era sobre si. Que quanto mais sobre si você conhece, você então consegue se libertar. Se libertar do quê? Das próprias autoamarras que você se impôs. Olha que visão mais ampliada. E se a gente fica somente com conhecimento do passado, a gente naturalmente fica preso. E eu fiquei muito... Eu sei que você deu aso a falar que a gente às vezes pode ficar preso à tecnologia, ao banco, às coisas mais materiais, mas a gente ainda, e eu me sinto assim de vez em quando, tentando me desgarrar de conhecimentos, não do conhecimento, mas de uma opinião formada. Porque a opinião ela tem que estar em formação. Porque assim como eu evoluo, a palavra, ou seja, o conceito, né, o ensinamento deixado por Kardec e pelos espíritos é único, mas o nosso entendimento amplia quando a nossa mente vira uma lupa, à medida que vão passando os anos e à medida que a experiência também nos amplia. Então, eu tenho ficado atento para eu não ter uma opinião formada, mas uma opinião em formação. Eu acho isso aí bem legal.
que essa opinião, a nossa opinião não pode estar estagnada, porque senão nos força a parar. O texto não, porque a opinião estagnada é orgulho, é vaidade, não quer mudar. Então você não pode estagnar, parar, você fica. As coisas vão passando e você vai ficar preso. Nem em termos de doutrina espírita. A gente realmente precisa se atualizar, ler, pesquisar e ficar. Como disse Paulo, né? Vá a todo lugar, faça de tudo e fique com o que é bom. Mas se você ficar estagnado, você não vai a lugar nenhum. Não faz nada, porque você... Eu, nessa minha caminhada pequena aí, mas eu já fui em alguns lugares falar da Evangelho, da doutrina espírita, que não eram espíritas. Mas você vai, não foge abaixo, mas dá uma mensagem respeitando a situação que o lugar em que você se encontra. Porque acontece isso. Você, às vezes, é chamado em algum lugar e não vai porque... E é preciso ter cuidado. Você não pode ser... Se eu fui falar numa igreja protestante, eu não vou falar lá de reencarnação. Não dá? Mas eu posso falar lá. O bem, eles também gostam. Mas se a gente se fechar, não, lá não vou. Não precisa nem dizer, você não precisa nem falar de Kardec, você fala de Jesus. E Jesus é universal. Porque as pessoas fora do movimento espírita pensam que nós só conhecemos de espírito. Mas não é isso. Você já vai ao centro hoje, mas você não cansa de receber espírito? Não, eu vou estudar. Não sabe. Gente, então você é isso. A gente não pode se fechar. Primeiro, não somos dono de nada, nem de verdade, nem de mentira. Nós somos um espírito em evolução, todos os outros. E a nossa bússola é o amor. A verdadeira religião é o amor, né? Mas eu voltei. Tem mais uma contribuição aí, amigo. Dá para ser agora ou deixa para depois? Não, vai agora. Tereza, manda, dona Tereza. Quando você falou sobre a questão da gente deixar as coisas para depois, fazer depois, quando tiver tempo, eu me lembrei de só para ilustrar, de uma historinha do Divaldo Pereira Franco, que ele conta, que ele vivenciou. Ele tinha uma colega de trabalho, e essa colega de trabalho, ela tinha algumas coisas, né, que dava a ela alguns luxos. Ela tinha uma cadeira cativa no Teatro Municipal de Salvador, e tinha bons livros, e ela recebia esses livros mensalmente, e Divaldo ficava doido para ver os livros e tal, e ela pedia: olha, você vai ler o livro? Não, Divaldo, vou ler o livro agora não, agora eu tenho meu trabalho, tenho minha rotina, tenho minha hora para dormir, eu só vou ler o livro quando eu me aposentar. Ah, então você me empresta. Não, Divaldo, eu não posso lhe emprestar, porque aí quando eu for ler o livro vai estar lá com as páginas viradas, amassadas, e aí eu não vou aproveitar o livro novo. E aí apareceu uma ópera lá muito importante lá na época, e ele gostava muito, né? E ele perguntou se ela ia. Ela tinha recebido o convite, ela tinha cadeira cativa. Ela disse: não, Divaldo, claro que eu não vou, eu durmo cedo para poder estar aqui cedo no trabalho. Eu só vou fazer parte desses encontros quando eu me aposentar. Aí ele disse: mas a sua cadeira vai ficar vazia. Não, mas tem que ficar lá vazia me representando. E aí, no final de tudo isso, a amiga dele morreu antes de se aposentar. Né? Ou seja, deixou tudo para fazer depois e não conseguiu fazer nada. Né? E às vezes a gente também faz esse mesmo... Aliás, a gente vê muitos colegas da idade que a gente está aí um pouquinho mais para frente,
falando que vai fazer tudo depois que se aposentar. Só que às vezes não dá, o pessoal lá, o pessoal daqui do lado não dá essa colher de chá e a gente parte antes, né? Muito E o que legal é esse pior? negócio. E o que é pior? No mundo espiritual não tem aposentadoria. Exatamente. Olha só. Comentei essa semana com a Eliane, que ela falou assim, Jaque, eu aceito trabalhar aqui, coletar, mas não me bota para fazer palestra, não. Aí eu falei assim, poxa, amiga, você demonstrou, né, tanta coisa legal nos nossos estudos e tal. Aí eu falei assim, eu também estou fugindo dessa, que eu só vou fazer quando eu me aposentar. Olha só o que a Tereza está fazendo agora com a minha cabeça. Falta só um pouquinho, Tereza, não é possível. Vai que... É complicado. Em 3 dias, isso é o muito, pessoal esse quase negócio. leva. Essa aposentadoria é complicado. Eu tiro por mim. Eu trabalhava na cidade, descia de trem, eu ia lendo em pé, o livro caía, o trem era uma confusão só, mas eu lia, eu estava interessado, tava. Aí eu disse, pô, quando eu me aposentar, vou aposentar. Pois eu me aposentei, aí comecei, vou no banco, vou no CA. Eu observei, eu estava lendo menos do que quando eu trabalhava. Aí eu comecei a mudar, eu aqui fui para o terraço, disse para a minha esposa, olha, se ligar, não estou. Eu vou ficar lá em cima de 8 às 10. Aí fiz isso. Fiquei de 8 às 10. Naquele tempo não tinha essa salinha aqui, era no terraço mesmo. Aí ficava lá, levava uns livros e tal. Se você se deixar levar... Primeiro que quando me aposentei, virei pagador de conta, porque não entra na fila. Todo mundo vem aqui, paga isso para mim que o senhor não entra na fila. Paga essa fatura que o senhor não entra na fila. Eu virei pagador de conta. Estou todo dia no Itaú, no Banco do Brasil, eles só me mandam para furada, Caixa Econômica. Vou ter um negócio para resolver na cidade, dá para o senhor ir para mim, o senhor não entra na fila e não paga a passagem. Olha só que beleza. Eu trabalho o dia inteiro. E se for, que hora eu vou fazer? Então, aquela minha ideia, que eu ia ler, tem maior dificuldade. Se eu bobear, não leio nada. Ainda veio esse tal de computador, fico lendo mais aqui. Mas faz parte da ânsia, né, de aposentar, quando a gente pensa que aposentar não é a solução. A solução é você diversificar suas atividades de maneira que seja prazerosa aquilo que você faz. Se aquilo que você faz te dá prazer, faça eternamente. O que é ruim para trabalho, essas coisas, eu conheço, é o horário, é acordar, essas coisas, mas que também se torna um vício. Eu posso acordar meio-dia e acordo às 6 horas da manhã. E agora? Que jeito. Vira. Nós somos assim. Mas podemos seguir? Tem alguém mais? Pode seguir, amigo. Está pertinho de encerrar aqui, falta só 2 telas. Antes de agirmos, mentalizemos a ação. Isso é fantástico. Se fizer isso sempre, a gente vai errar muito menos. Mas a gente age para depois pensar. Já fez. Não dá para voltar. Não é gravador. Não volta. E quantas coisas a gente faz por impulso e depois se arrepende amargamente, mas já fez. E agora? Antes de atuarmos na vida exterior, atue em nossa vida profunda. A gente atua na vida exterior do outro, né? A gente quer mudar, quer fazer. Faça com você primeiro. Faça a retrospectiva do seu eu. Como eu agiria? É a tal da empatia. Isso vai nos facilitar muito mais conviver com as criaturas, quando a gente conseguir entender isso. Antes de sermos bons ou maus para todos, somos maus para nós mesmos. Então, pensar mal, ter mágoa,
faz mal mesmo. A ciência está provando aí que muitos males físicos são oriundos do nosso teor vibratório, do nosso pensamento. O ódio, o rancor, é uma bola de neve. Uma bola que ela vai se à medida que você vai deixando de pensar. Quando você fortalece aquele pensamento, a sua tendência é crescer. Ame. Uma senhora que agia no bem, recebeu de presente no dia do seu aniversário, por uma jovem que não se afinava com ela, uma bandeja bonita, bem embrulhadinha, mas quando a bandeja desembrulhou, ela estava cheia de estrume de vaca. A senhora agradeceu e procurou saber o dia do aniversário daquela jovem e devolveu a bandeja com o estrume que ela lhe deu, cheio de flores. Ela plantou flores. Então agradeceu. Aquele presente foi útil. Em vez de ficar com rancor, aborrecida, não, ela entendeu. Então, todo que nós recebemos, seja qual for o presente, for alguma necessidade, a gente precisa daquilo. Aí, nessa aí, eu adoro Sai Baba, porque nós assim, recebo, aceito, confio e agradeço. Pronto, acabou. Isso não tem discussão. Se é para mim, vou receber. Se eu em Deus, vou agradecer. Nada acontece por acaso. A gente, no próprio lar, a gente tem as divergências normais que espíritos, não ainda no nosso diapasão mental, fluídico, habitam conosco. Estão aqui para aprender e não para piorar. Quem tem mais, tem que dar mais. Quem aprendeu mais, tem que ensinar. E não há maior elemento do que tolerância, paciência, amor. Não tem ensinamento maior. Guarde certeza dessas realidades. Antes de colher o sorriso da felicidade que esperamos através dos outros, é preciso vivermos o bem desinteressado e puro, que fará felizes aqueles que nos farão felizes por nossa vez. Então veja, profundidade. Faça o outro feliz, porque a felicidade que ele conseguir te retribuirá, com certeza. Por conseguinte, quando a gente faz alguém infeliz, evidentemente, vamos usufruir da mesma coisa. A natureza é perfeita. As coisas funcionam corrente, certinho. Somos imperfeitos. A gente quer mudar o mundo, mas mude primeiro a você mesmo. Contam que um chefe, um cidadão em casa, tentando fazer lá um trabalho, e o filho de 8 anos estava falando, papai, 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 e ele se sentiu perturbado, pegou um joguinho daquele de negócio de quebra-cabeça e disse, monta esse quebra-cabeça aí, você vem falar comigo. Na esperança que o menino demorasse para fazer, porque era um quebra-cabeça para montar o mundo. Esse menino vai levar um dia para montar o mundo. Mas o garoto, vendo no verso das fichinhas, figura de um homem. Então ele montou o homem. Aí voltou para o pai meia hora depois, o pai disse, mas você já acabou já. Como é que pode você montar o mundo? Você não sabe. Pai, eu montei o homem. Então, se a gente consertar o homem, a gente conserta o mundo. E o homem somos nós, espíritos encarnados. Se a gente a gente muda o mundo. Agora, mudar o mundo, para quem viver? Para outra? Porque eu estou tão mal, eu estou tão atrasado, eu estou tão rancoroso, eu estou tão odiento, que eu não posso um mundo de paz,
de tranquilidade. Eu nunca fui lá, mas contam que em certos países aí escandinavos, Suécia, Finlândia, lá para aquelas bandas lá, não tem jornal. Você pega o jornal e bota a moeda. Aqui, se deixar, leva. A gente quer mudar o mundo. Aí um amigo meu disse que foi na Suécia e chegou lá, viu na roleta no metrô uma plaquinha para você passar. Quem não tem dinheiro, passa nessa roleta. Aí ele perguntou ao anfitrião, vem cá, mas e se o cidadão tiver dinheiro e passar naquela roleta para quem não tem dinheiro? O que ele falou? Aqui ninguém... E agora? É outro mundo? São outro tipo de espíritos que estão lá? Ou não foram criados simples, ignorantes igual a gente? O que mudou para eles? A educação. Batista. Opa! Eu não sei se foi só para mim, mas falhou justamente na última palavra que você falou em relação ao que o anfitrião respondeu para o rapaz. Se a pessoa tiver dinheiro e passar ali naquela roleta. Aí repete só esse finalzinho, por favor. Aqui ninguém faria isso. Para que fazer isso? Ah, entendi. E outra coisa, a amiga Rosiane tinha levantado a mão um pouquinho antes de você colocar esse slide. Ela pode falar agora ou você tem um outro momento? Pode falar, pode falar. Obrigada. Rosiane. Olá. Boa noite. Boa noite. Você estava falando sobre essa questão da senhora que recebeu a bandeja com esterco, né? E ela não ter se sentido ofendida e ter feito essa ação de ter plantado flores e devolvido. A Janaína, por exemplo, essa nossa amiga que está aí, ela fala muito isso e eu copiei muito isso dela, né? Eu uso muito isso, assim, como exemplo. Na verdade, a gente tem... quando acontecem coisas ruins conosco, são oportunidades que as pessoas estão nos dando para que a gente mostre que a gente é diferente, que a gente faz a diferença, que a gente está aprendendo, que a gente está nos modificando, né? Vencendo esses maus comportamentos que nós temos, né? Então, se a cada momento que alguém nos fizer algo de ruim e a gente conseguir reter, conter, né, seja o que for, e retribuir de uma forma positiva, já está, praticamente, para mim, já ganhou tudo. Porque uma vez fazendo, aquilo nos faz tão bem que a gente repensa, olha, eu não fiz aquilo. Teve uma situação bem rápida. Eu estava passeando com os cachorros, e aí, para fazer necessidade, tem o sobrinho cachorro que é do meu irmão. E aí estava aqui em casa, ele viajou, deixou, né? E Beethoven faz as necessidades no matinho ou na areia. Estava passeando com meu esposo, os cachorros, 3 cachorros. Desde que eu estou passando por uma rua, uma mulher parada no meio da calçada dela com a vassoura ali, parada me olhando. Eu pensei, falei, bom, puxei ele, não deu jeito. Quer dizer, eu estava com um grandão e Marcelo com os 2 pequenos. Aí puxei, não deu jeito. Caiu um pedacinho na calçada e um pedacinho na rua. Aí ela parou, olhou, eu com o saquinho, fui lá, catei, mas ficou um pouquinho sujo. Peguei a areia do outro pedaço da calçada, joguei em cima, catei o restante, limpei com o jornal. Ela virou para mim e falou assim, muito obrigada por você recolher. Mas você não quer aproveitar e varrer, não? Porque eu acabei de varrer a calçada e você jogou areia. Eu falei, claro, peguei a vassoura dela. Aproveita, pega o seu lixo, a sua areia que você jogou, bota dentro do seu saquinho e leva. Assim, toda debochada. Eu peguei, falei, com certeza. Peguei, catei Marcelo virado de costa para mim. Aí catei, botei dentro do saco, amarrei e devolvi a vassoura. Ela falou, olha, faz outro favor. Quando você vier passear com os cachorros, passe pelo outro lado da calçada, porque tem gente aqui que por conta de um pedacinho de cocô, elas até matam. Aí eu virei e falei assim, não, tudo bem, pode deixar. Muito obrigada, tenha um bom domingo. E passei.
Ô, Marcelo me encontrou, Marcelo falou assim, por que você não respondeu ela? Por que você não soltou o cachorro em cima dela e tal? Fez um agasalho. Eu falei, Marcelo, lembrei da Janaína, eu vou perder a bênção? Eu não vou perder a oportunidade. Olha a oportunidade que eu tive de me conter, de controlar minha raiva e fazer aquilo que me custava. Eu varrer, ela estava certa, a calçada dela estava limpa, gente. Aí eu me coloquei, se fosse na minha calçada, talvez eu fosse fazer que nem você falou, lixei, eu fiquei com um pouquinho de lixo, vou lá e cata aquilo dali, não ia me dar problema nenhum, né? Mas eu fiz, satisfiz ela, ela ficou bem, pronto. Eu fiquei feliz. Mas é isso mesmo. Tem até um caso do Chico Xavier, que uma vizinha dele deu lá uma comida que não estava muito saudável e matou o cão dele. E o Chico chorou a noite inteira. Ficou magoadíssimo. E no outro dia ele tinha que ir para a reunião. Com aquela, meu cachorro, matou meu cachorro. Aí, mano, como sempre, disse, Chico, não dá para ir. Você tem que tirar essa mágoa daí, meu filho. Como é que faz? Procura, vê o que a tua vizinha está precisando, vê quais são as dificuldades dela. Faz alguma coisa. Aí ele descobriu que a senhora precisava de uma máquina de costura. Ele comprou uma máquina de costura, foi lá e deu de presente a ela. Ela, quando recebeu, chorou, abraçou o Chico, feliz da vida. E a mágoa se dissipou. E o Chico pôde ir para... Então, se você puder, dá um presente lá para essa dona lá do portão. Tem duas pessoas, Batista, para falar, tá? Depois que você terminar a sua ideia. Pode falar. Berlim, depois Janaína. Eu tenho uma outra história. Tem aquela história do Chico e os tomates, mas eu vou contar uma outra, já que você contou dos casos dos países escandinavos. Um brasileiro teve que fazer um curso na Suíça e a pessoa responsável pela Suíça, lá na Suíça, pela empresa, buscou ele de manhã, pegou ele de carro por volta de umas 6 da manhã, foram até a empresa e lá chegando, ele estacionou no estacionamento da empresa, mas um pouco longe, uns 500 metros da entrada. O brasileiro achou aquilo interessante, eles foram andando até a entrada, muito bem, esse dia ele girou a empresa. No outro dia, aconteceu a mesma coisa, e ele prestou atenção se havia um número no estacionamento referente à placa do carro, e não havia. No terceiro dia, não se aguentou e perguntou, meu amigo, nós chegamos muito cedo e tem vagas muito próximas à entrada. Por que é que a gente estaciona tão longe? E o amigo respondeu, exatamente por esse motivo. Aqueles que moram mais longe vão chegar muito em cima da hora. Eles precisam achar vaga muito próximo da entrada. Nós temos tempo suficiente para ir andando. Então, é aquela mentalidade que pensa no bem coletivo e não no bem da porta para dentro. Ok. Eu fui falar isso no Antenor, ninguém quer parar lá na porta mais. Janaína, depois o Anderson. Eu até baixei a mão, porque eu lembrei que o próximo estudo sou eu que vou fazer, né? Não é? Então, eu vou deixar para depois, porque tem a ver com o que eu ia falar. Vai guardar sua carta na manga, né? Vou guardar, até porque o pessoal segredo, vai ficar curioso. Né? Então, Anderson. Tá bom? Tá certo. Anderson. Gente. Melhor você fechar a sua câmera, Anderson. Fecha a sua câmera para poder melhorar o seu áudio, que tá ruim. Tá ruim. Isso. Falar. É porque estou no computador. Vê se tá dando para ouvir melhor. Tá dando para ouvir melhor? Tá melhor. Então, isso. Tá dando para ouvir melhor. Então, voltando à situação do cachorrinho, né? Que do cocô, tal, que recolheu e teve todo aquele, né, aquele fim trágico, né? Do cocô. O que acontece? Eu acredito muito, hoje eu tô afastado do grupo um pouco, não estou participando, mas eu vejo muita palestra pelo YouTube e essa semana eu fiquei interessado sobre padrão vibratório.
eu acredito muito, depende quando você recebe aquela ignorância, que padrão vibratório que vocês têm. Porque se tu tiver um padrão vibratório ruim, você vai conseguir, você vai dar uma resposta ruim para a pessoa. Se você tiver um padrão vibratório bom, já é outra coisa, entendeu? Você já consegue sair bem da situação, mas essa coisa é exercitar o padrão vibratório. Você tem que evoluir o seu padrão vibratório. Se você não evoluir o padrão vibratório, claro que eu preciso muito praticar isso, com certeza você vai dar uma resposta ruim para os outros ou fazer uma ignorância, né? Ok. Pode continuar, Batista. Bom, vamos terminar aqui. Então, nós vimos essa obra, que eu sugiro, né, que muito importante, estude e viva. E aí nós vamos agora fazer o fechamento com o nosso Livrinho dos Espíritos. Questão 1004. Porque a gente vai vendo assim, meu Deus, está ruim, não vou conseguir isso, está difícil, porque se a gente for analisar nosso estágio evolutivo, tá, como diz Simonetti, estamos pisando na bola direto. Não é ali, é acolá. Somos recalcitrantes. Pensando nisso, o nosso professor Kardec perguntou aos espíritos, na questão 1004, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado. A gente sabe que tem que fazer o bem. A gente tem isso como norteamento do caminho. A gente não consegue. Mas, das vezes, a gente se vê pecando, deixando de fazer. Então, sofrimento. Como é que eu faço? Sofrer eternamente? Kardec estava preocupado. Olha, Kardec estava preocupado com isso. Imagine eu. Se ele estava, porque ele perguntou, quem pergunta quer saber. Olha o que disseram os espíritos. No tempo necessário a que se melhore. Então, nós vamos ter problemas o tempo necessário até que a gente se melhore. Então, quando eu supero uma situação, que nem a companheira falou do passeio com o cachorrinho, ela superou aquela situação. E aquilo ficou gravado, é uma experiência para ela. De tal forma que quando ela sai do cachorrinho de novo, essa mesma atitude já não vai mais lhe causar nenhum espanto, porque ela já passou por aquela situação. Ela já vai, não, isso aí já passei. Então já ficou preparada para superar, porque aquilo já não é mais novidade. Pode acontecer outra novidade, outro imprevisto. Mas esse, o mentor espiritual da nossa companheira, essa você foi bem. Tirou uma notinha boa. Mas vai aparecer outras coisas. E seguindo ali no parágrafo, estado de sofrimento ou de felicidade, proporcionado ao grau de purificação do espírito, esse companheiro que falou antes, purificação do espírito, é o estado emocional da criatura. A duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. Então, você decide quanto vai durar o sofrimento, sua dificuldade. Eu não devo. Mas como? Quando eu parar de comer, tomar a decisão, eu me melhorar, a glicose baixa. Está esperando eu tomar essa decisão. Ela não vai baixar se eu não tomar essa decisão. Aí eu vou controlando. Né? Aquele desculpismo que André Luiz falou. Eu meço de manhã, 110. Pô, legal, hoje eu posso comer um pudim. É 110 só. Aí chega no fim do dia, aproveitei, negligenciei, aí está 200. Aí toma remédio, aí de manhã
Tá 130. Hoje não, hoje eu vou maneirar. Então, quando eu orar, quando eu aceitar que preciso passar por essa situação, o aparelhinho vai ser mais meu amigo. Vai depender de mim, não do aparelho. Vai depender de mim, não do aparelho. O aparelho está lá, bota fit, e ele te diz a sua realidade. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Porque a coisa já não me incomoda mais. Vocês não me conheceram quando eu tinha 28 anos. Eu comecei a ficar careca. Me chamavam de careca, o bicho pegava. Aeroporto de mosquito, pegava. Hoje é motivo de pilhéria de graça. Para mim é uma festa. O pessoal, quando eu faço aniversário, me dá pente, escova, shampoo. Eles brincam, eu morro de rir. Tem um monte de pente aqui. Giselda adora me dar pente. Por quê? Eu me melhorei, quer dizer, eu entendi que não adianta reclamar, porque é uma realidade. É um fato constante. Para quê? Obrigado. E para encerrar, por tudo, eu gosto muito de falar da última pergunta dos espíritos. Achei que Kardec foi fantástico. Questão 1019. Alguém pode falar, antes de você falar essa pergunta, Batista? Desculpa te interromper, porque às vezes a pessoa formula uma ideia, né, dentro daquilo que você está falando. A Tereza levantou a mão, antes de você finalizar. Tá bom, vai. Diga. Tereza, cadê você? Estou aqui. Quando ele mostrou essa pergunta número 104 aí, em que se baseia a duração dos 1004. Desculpa, 1004. Sofrimento é fardo, na verdade, né? E aí me veio a palestra da Nete Guimarães, em que ela prova cientificamente, né, que o fardo com Jesus é bem mais leve, né? Então, quer dizer, quem não tiver visto ainda essa palestra vai ver, e se puder ver, vai gostar muito, porque ela mostra por dado científico que quando a gente não faz daquele fardo um sofrimento, porque a presença de Jesus ali está constante, né? Isso que a gente carrega não passa a nos ser mais um fardo. Às vezes a gente vê determinadas pessoas que a gente olha assim e diz assim, nossa, quanto sofrimento aquela pessoa assim, normalmente idoso, com aquela dificuldade toda, e faz aquele trabalho voltado para os pobres, para os necessitados. E, na verdade, o que a gente vê pelo ponto de vista da gente que é um sofrimento, que é um fardo, aquela pessoa faz de uma forma tão leve, porque a caridade, né, os princípios do Evangelho, Jesus está na frente de tudo isso. Então, tudo isso se torna suave, leve, gostoso e confortável. Obrigada. Verdade. Eu assisti essa palestra que a senhora citou aí, e é muito interessante. O fardo com Jesus fica mais leve. Já até falei alguma vez em algum lugar sobre essa situação que ela fala dos neurônios, da sanguínea e tal. Mas isso é comum, a ciência já está chegando a essa conclusão. Tem uma outra história de uma senhora que estava no final de carreira, já bem idosa, mas faltava tempo para se aposentar, e ela estava um pouco obesa e tudo, e era servente no hospital. Então, estava trabalhando para cumprir o tempo, muita dificuldade. E no berçário, tinha lá uma determinada localização no berçário,
que as enfermeiras começaram a comentar com um médico. Interessante. A gente pega a criança que está mais agitada, mais nervosa, chorando muito, e coloca atrás daquela pilastra, uma determinada pilastra que tinha, e a pessoa fica calma, a gente consegue trabalhar tranquilo, porque a gente nem vai lá. Então, parece uma coisa absurda, mas aquela atrás da pilastra é um calmante ótimo para as crianças. O médico não acreditou nisso. A medicação é igual, pode ser. Mas como bom pesquisador, foi verificar. Então pegou uma criança que estava realmente muito agitada, chorando e tudo, e botou naquele cantinho atrás daquela pilastra para passar a noite. E ele ficou observando o que acontecia. Qual foi o espanto dele? Lá, tantas da madrugada, veio a tal funcionária, capengando, dificuldade. Parou do lado do berço e dialogou com a criança. Ô, meu anjinho, vovó está tão cansada, tão doente, precisando desse trabalho. Fica quietinho, dorme direitinho, não faz barulho, para a enfermeira não vir aqui. Eu preciso descansar um pouquinho aqui. Vamos descansar os dois. Jesus está nos amando. Tal. Foi conversando e as crianças realmente dormiam. E ela aproveitava e tirava ali um descansozinho de meia hora, 40 minutos. E o médico chegou a essa conclusão. A prece, a vibração, o ectoplasma, ele não sabe explicar como, mas realmente acalmava. E aí, como bom médico, mas que não era trouxa, ele mandou botar as crianças lá atrás da pilastra. Sempre que tinha um doente com problema, ele pede, mas bota lá atrás daquela pilastra. E para encerrar, 1019, a última questão do Livro dos Espíritos. Kardec deixou para o fim, a última, como a dizer, não desanime, vai, faça, lute, trabalha, faça o bem. Porque a pergunta diz assim, Kardec perguntou, dentro desse sofrimento todinho, de 1018 questões chamando a atenção, ele perguntou, o bem jamais reinará na Terra? Porque a gente chega o bem jamais reinará na Terra. Qual não foi a ação? Kardec recebeu a seguinte resposta que está passando para nós. O bem reinará na Terra. Sabem disso? Tem certeza disso? Tenha certeza disso. Que a resposta dos Espíritos, quem está com o livro na mão, é 1019. O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Seremos bons espíritos. Está perto. Já estamos no caminho. Nós já estamos na estrada de Damasco. Que Deus nos abençoe. Estamos na Estrada de Damasco, isso aí, Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Caminhando devagarzinho, passinho de formiga, mas estamos a caminho, isso aí. Estamos a caminho. Para que pressa? Exatamente. Se a gente for para o céu agora, estragar o céu. Fica aqui por enquanto. Pode descompartilhar, Batista? A Patrícia está perguntando. Pode. Beleza. Muito obrigada, Batista, nosso amigo de sempre aí, o contador de histórias, né? Que vem sempre trazer belas histórias aí para a nossa reflexão. Muito obrigada, foi maravilhoso. Como sempre, a gente fica sempre muito feliz. Risonha, eu nem abri o microfone porque toda hora eu ria, né? E senão ficava até feio. Mas foi muito bacana. Então, a gente vai... Alguém quer falar alguma coisa só para terminar, antes da gente fazer a nossa prece final? Só uma frase aqui de um filósofo. A vida é muito curta para permanecer magoado com alguém. O resto dá. Que resto de vida é esse? É isso aí. Bacana. É verdade. Ô, Batista, você convidou o nosso amigo Jouber, de Brasília?
O Marcelo, só para a gente não tergiversar, tem duas pessoas com a mão levantada, Janaína e mais quem, Patrícia? Tereza. Você quer falar alguma coisa sobre o que o Batista falou, Marcelo? Não, pode dar. Depois a gente fala do Jober, que eu também perguntei, mas ele não me respondeu. Vamos lá, Janaína. Como ele citou um filósofo ali, eu lembrei de um outro filósofo que disse, eu acho que foi Cícero, que ele dizia, tenha a certeza de quando sair de casa, você ser um fator de soma na vida de alguém. Opa! Oi? Muito bom isso. Isso. Nós temos que ser um fator de soma na vida de alguém. Vem bem de encontro corroborar a sua palestra de hoje, porque o bem ele tem que prevalecer sempre e vai prevalecer, queiramos ou não. Tenho dito. Certíssimo. A importância do tema de hoje, né? A gente acabou rabiscando aqui algumas coisas, só para ter uma ideia do conteúdo que foi falado, lei de causa e efeito, e a gente colocou aqui, né? Esquecemos, muitas vezes a gente sabe dessa lei de causa e efeito, mas só que a gente só reclama da colheita, esquecendo do que a gente plantou, né? E fazer nossa parte, nós não termos tempo para o outro, viver os bens terrenos, né? Viver para os bens terrenos, para o ter e não para o ser. Adoramos criticar e não sabemos aceitar as críticas, isso é uma grande verdade. A maioria de nós somos assim, adoramos criticar, mas quando nos criticam, a gente normalmente fica melindrado. Não carregarmos lixo, queixa não nos eleva, né? E uma outra que eu anotei aqui, que eu achei assim, também muito importante, é a mágoa, né? A questão da mágoa, do ressentimento. Quando nós sentimos esses tipos de sentimentos inferiores, nós imprimimos no nosso espírito e acabamos refletindo no nosso corpo. Aí, às vezes, a gente pergunta a nós mesmos por que nós adoecemos. E aí a gente deveria dizer assim, e por que não nós? Obrigada. Mágoa traz problema. Rosiane. Então, eu estou com a caixinha assim porque está chovendo e aí está um barulho danado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria falar para o Anderson. Você citou que realmente a gente tem que estar no padrão vibratório, né, propício para a situação. Então, assim, eu queria te falar que um pouquinho, eu não continuo sendo, porém, cortei muito as arestas, tirei bastante escama, quase, ainda tem um pouco, né, porque a gente não tira total. Mas eu não deixaria isso passar, mesmo que eu tivesse num padrão vibratório bom. Entende o que eu estou querendo te dizer? Porque era o jeito de eu ser. Essa era a Rosiane passada. E quando isso aconteceu, eu já estava um tempo trabalhando isso em mim. Por várias situações que eu estava me preparando para a mudança de casa, que eu mudei para cá para o Rio, morava em Petrópolis, né? E eu te confesso que eu estava no padrão vibratório bom, e todas as situações que aconteciam comigo, eu chegava, repensava, anotava, e eu mesma me observava como é que eu me comportei naquilo. Por dentro, porque as carnes pulam, né? E pulam mesmo, e mentalmente, coça a boca, dá aquele frenesi, ou se eu fiquei tranquila, se eu aceitei aquilo de bom grado. Então, eu comecei a me observar nisso. E nesse dia eu estava bem. E foi exatamente esse o primeiro pensamento que eu tive. Graças a Deus, antes mesmo do Marcelo falar comigo, eu tive essa oportunidade.
E eu fiquei muito bem depois, não senti raiva nenhuma dela. Eu a vi como um pouco da Rosiane passado, do que eu fui já um dia, não que eu tenha me trabalhado totalmente, ainda tem muita escama ainda para tirar, mas eu me sinto vitoriosa a cada momentinho que eu consigo segurar a língua, mesmo que as carnes pulam, mas eu não deixo externizar. Porque é o que você falou, é como é que a gente fala? A disciplina. Se a gente faz uma vez, a gente gosta desse resultado e a gente vai fazer sempre. Faz grandes, faz pequenas, porque eu passo por esse processo 24 horas aqui, né? Por conta dos meus vizinhos. E eu faço aquela respiração, peço ajuda e rapidamente eu saio daquele padrão. Então, realmente é a gente praticar. Batista. Oi. Isso. Eu selecionei uma música aqui que eu acho que você conhece, que é Te Ofereço Paz, do GAN. Conheço. E isso que a Rosiane veio encerrar agora, né? O que a gente está oferecendo para as pessoas, né? Então, às vezes, a gente não consegue oferecer o melhor, né? Mas que a gente tem que se esforçar para isso, né? Então, eu vou colocar... Você quer falar mais alguma coisa, Batista? Você já encerrou? Não, só agradecer a todos aí e bola para frente. E não deixe que agradecemos. Passar despercebido. Muito boa essa nossa reflexão da noite, né? Que você nos trouxe. Nós te agradecemos imensamente, tá? E então, eu vou colocar a música e depois o Berlim termina com a prece, tá bom? Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Senhor Jesus, obrigado, Mestre, por esse encontro de almas dos dois lados da vida. Te agradecemos esse encontro e o reencontro de almas amigas. Te pedimos, Senhor, pelos amigos aqui do grupo, mas principalmente por todos aqueles que se encontram acamados, adoentados, seja a doença do corpo ou as doenças da alma. Ajuda-nos, Senhor,
a sermos bálsamos na vida daqueles que passam por nós. Que não percamos as oportunidades em servir em teu nome, por bem antes de tudo. Que sejamos nós, mensageiros vivos, antenas vivas do teu pensamento, captando de ti e colocando em prática, hoje, agora e sempre. Abençoa, Mestre querido, nosso Brasil. Envolve os nossos governantes, aqueles que agora chegam e aqueles que ainda estão. Que eles possam sentir, Jesus, o teu amor e que eles possam nos representar aqui conforme a tua vontade. Obrigado, Jesus, por mais essa noite, por mais essa vez. Que assim seja, graças a ti.